O ministro do STF, André Mendonça, se reuniu hoje com o ministro da Justiça, Wellington César, para tratar da crise com a Polícia Federal. Mendonça desconfia de interferências para barrar investigações, nas quais ele é o relator. Delegados se manifestaram a favor da direção da Polícia Federal, em carta já citada. Reportagem de Danilo Moliterni. Superintendências da Polícia Federal nos 26 estados e Distrito Federal assinaram nesta quinta-feira uma nota pública defendendo o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. No texto dizem que ao longo de seus 82 anos de história, a Polícia Federal consolidou-se como uma instituição de Estado comprometida com a Constituição da República. Que a atividade investigativa não se submete aos interesses políticos, ideológicos ou pessoais, mas estrito cumprimento da lei. E termina reafirmando a confiança na direção da Polícia Federal. Também nesta quinta, o ministro do STF, André Mendonça, se reuniu com o ministro da Justiça, Wellington César, num encontro articulado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Mendonça pediu atuação técnica e independente da PF nos inquéritos sob sua relatoria, que são Banco Master, fraude no INSS e suposto tráfico de influência e corrupção de Lulinha, filho mais velho do presidente da República. Para amenizar a crise institucional, houve também durante o encontro uma sugestão para André Mendonça se reunir diretamente com Andrei Rodrigues. O ministro desconfia de interferência nas investigações e já adotou uma série de medidas para blindar os inquéritos da cúpula da Polícia Federal. Entre elas, a determinação de que só os policiais federais envolvidos diretamente na investigação tenham acesso a dados sigilosos e que trocas de delegados e outros integrantes das equipes apenas ocorressem com comunicação ao seu gabinete. As decisões levaram a Polícia Federal recentemente a acionar a Advocacia Geral da União contra Mendonça, alegando que o ministro interferia na autonomia da corporação. O próprio Andrei Rodrigues se manifestou dizendo que nunca houve direcionamento nas investigações. Leandro, como é... Enfim, a pergunta pode parecer ingênua, mas acho que aquelas perguntas parecem ingênuas que são malditas. Como é que se pode esperar que a Polícia Federal consiga agir dentro da normalidade? William, eu iniciaria a resposta talvez apontando mais a centralidade que o Supremo tem dentro do nosso sistema político do que o papel da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje é ponto de convergência de todos os conflitos e problemas da República. Para bem e para mal, mas o Supremo hoje é um ator central. E, logicamente, quando o ministro Mendonça alega que há uma suposta interferência política, até ele não falou talvez nesses termos, mas quando se alega que há uma suposta interferência política dentro da Polícia Federal, nós sabemos que a Polícia Federal, independente de divisões e de grupos dentro da própria polícia, é normal, em qualquer organização a gente tem divisões internas, né, e formas de pensar diferentes, mas quando o ministro alega interferência, acho que era previsível ter uma reação tamanha como a que a gente viu com essa carta dos 27 superintendentes reagindo firmemente, de forma corporativa, para defender a reputação da Polícia Federal. Trabalhar em paz em meio de uma eleição com um Supremo que é central e ainda investigando a familiares do presidente da República, certamente não será fácil. Você espera que ela trabalhe em normalidade? William, muito difícil, até pelo que você tratou agora na abertura, né? Até o final do ano passado, a gente tinha um ministro do STF, o Dias Toffoli, que era o relator do caso Master, que estava impedindo a Polícia Federal de trabalhar e estava fazendo uma interferência que não vimos o André Mendonça fazer, de escolher perito, de mandar pergunta para delegado, de mandar as provas ficarem fechadas embaixo da mesa dele no STF. E já naquele momento, o Dias Toffoli sabia exatamente qual era o comprometimento dele com o STF, quer dizer, precisou haver um arranjo, aparecer um documento da própria Polícia Federal apontando o relacionamento dele com o Master e com o Daniel Vorcar em função do resort de Itaiaia. Aí muda a relatoria
vai para o André Mendonça, muda o caso, quer dizer, o caso Master continua lá. Quando aparece o INSS de volta, parece haver uma força contrária de outra natureza, né? Então, assim, já não é um ambiente de normalidade, há uma volatilidade muito grande e eu achei interessante o Leandro falar da centralidade do STF, porque se ele realmente tem esse papel, e está óbvio que ele está fazendo esse papel pelo bem ou pelo mal, é a partir da centralidade que sai a confusão. Agora, há também, e isso a gente nota no noticiário, digamos, nos fatos cruzados, usando a sua expressão, há uma centralidade do Palácio do Planalto nessa questão da Polícia Federal, Caio? Sim, ela é bem exemplificada na reunião que a gente tratou ontem aqui, que aconteceu entre o Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Sim, o diretor-geral da Polícia Federal é muito próximo ao presidente Lula, o acompanha em muitas viagens internacionais. E a gente está em uma situação, William, que é a Polícia Federal que tem o potencial de definir essa eleição. Porque tem duas investigações, uma contra o Flávio, outra contra o Lulinha / Marcola, o chefe de gabinete do presidente, que a depender do que avança ou não avança, do que segura, no que segura, do que vaza, ou que não vaza, tem o potencial de definir essa eleição. O simples avanço das investigações contra o Lulinha de 10 dias para cá já foi suficiente para os trackings das campanhas apontarem uma retomada de uma subida sensível do Flávio e uma sensível queda do Lula. Então é um tema que tem potencial de definir as eleições. E aí essa centralidade do Palácio do Planalto é diretamente colocada na mesa, porque a gente está falando do filho do presidente e do ex-chefe de gabinete do presidente. Era chefe de gabinete até ontem, até dia 21 de julho. Leandro, deixa eu voltar a um ponto que você estava desenvolvendo na sua primeira resposta, que é você falou do papel central do STF, mas também da maneira como que uma corporação, são quase, se não me engano, são 15 mil, né? São 15 mil integrantes da Polícia Federal. Mais de 1.000, se contar tudo. Se contar, sendo que operativos são quase de 13 mil, é uma corporação enorme. Espalhada pelo Brasil, 27 superintendências. Essas superintendências, elas têm autonomia local. Faço supor que, do ponto de vista funcional, a Polícia Federal é bastante descentralizada, mas ela tem uma direção que eu colocaria, entre aspas, central política em Brasília. É uma ilusão ou o ministro da Justiça consegue, sim, mandar na Polícia Federal? É uma pergunta que a gente sempre se faz, principalmente em momentos como esse aqui. Eu te diria o seguinte, acho que eu abordei esse ponto talvez de forma inicial. É muito difícil controlar a Polícia Federal politicamente. Por quê? Porque nós sabemos que dentro da força há diferentes grupos com diversas orientações políticas, alguns mais próximos do governo, alguns independentes e alguns mais alinhados à oposição. Imaginar que o governo tem um controle para orientar investigações de forma determinante, insisto aqui sem querer ser ingênuo também, evidentemente que a presidência da República e o diretor-geral da Polícia Federal têm evidentemente um poder, mas daí a que essa influência se transforme num resultado de controle do poder de investigação da Polícia Federal, acho que há uma distância muito grande. E, logicamente, o problema é que o André Mendonça insinuou, e ao insinuar, evidentemente também surge a suspeita de que a polícia talvez estaria trabalhando a favor do governo. Insisto, num processo eleitoral que deve se iniciou já, aliás, a campanha começa no dia 16 de agosto, é um problema, porque o Supremo, mais uma vez, pode ser um ator, como o Caio bem apontou, que influenciará o resultado eleitoral, ou tem poder para influenciar o resultado eleitoral. Vamos examinar esse aspecto. Em que medida o que até aqui surgiu, das várias investigações, a gente atribuiria a uma intencionalidade por parte dos investigadores? Ou o próprio material em si?
que até aqui, fora o estouro do escândalo Master, onde a gente teve furos de reportagem significativos, fontes que forneceram materiais absolutamente desconhecidos, até aqui, salvo, vocês me corrijam, tá? Salvo o meu engano, tudo que causou grande repercussão vem dentro de investigações regulares, através de relatórios, sigilos que foram quebrados dentro do jogo, que caem no parlamento, saem numa CPI. Quanto que a gente pode falar que a Polícia Federal está influenciando a eleição? William, acho que não é exatamente o quanto a Polícia Federal está influenciando, mas o que ela está investigando e o processo que ela vai conseguir levar. A Polícia Federal já provou em outras situações que a força independente ganha da tentativa da política de controlá-la, né? Acho que o Leandro tratou bem disso. Assim, é muito difícil controlar politicamente. Uma hora ou outra a coisa acaba andando, né? E há muitas questões ainda sobre o Banco Master, que a gente já sabe que é um escândalo eclético, ecumênico e atinge todos os lados. Agora ele está meio em pausa, o escândalo do INSS, que ninguém nem lembrava mais que existia, agora volta à tona com o personagem de Lula, e mesmo que o Palácio do Planalto e o próprio STF, com as suas diferentes alas, alguém esteja de alguma forma tentando controlar a situação, eu acho que a definição da eleição pode vir, inclusive, daquilo que ninguém está esperando, alguma investigação, algum relatório preparado pela Polícia Federal que surja no curso dos processos e que determine uma mudança política importante. Pode ser no improviso, não necessariamente por alguma gestão. Eu acho que tem dois pontos, né? Primeiro, que é sim, impossível controlar a Polícia Federal, e a gente tem vários exemplos disso nesse século, Mensalão, Lava Jato, tudo que aconteceu, a Dilma Rousseff não conseguiu, Michel Temer, a própria no trama caso, golpista. O Michel Temer no caso do JBS, enfim, teve assim, você tem inúmeros casos de que não se controla a Polícia Federal, é muito grande, com muitas nuances internas, pontos de vista, contestações e por aí vai. Logo, o presidente Lula, ministro da Justiça e nem o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, controla tudo que acontece dentro da Polícia Federal. Esse é um ponto. Agora, outro ponto, tem sim algumas maneiras de você tentar gerenciar algumas investigações. O que te vem na cabeça assim? Me vem na cabeça as mudanças que tiveram no inquérito, na investigação do INSS, pelos relatos que eu tenho, troca de delegados, troca de peritos, troca da investigação da coordenação, impactou sim na investigação. Segundo me relataram, até essas trocas, que são trocas determinadas pela Polícia Federal, houve 8 operações das fraudes do sem desconto no INSS. E depois das trocas houve uma. É mais uma. Então, assim, você consegue, você tem meios, não quer dizer que você vai conseguir ter um efeito prático 100%, mas tem meios de que você consiga retardar ou colocar de lado. Em reforço, sustentando o seu argumento, nosso colega Felipe Recondo me manda uma relação desses tipos de alterações às quais você acabou de referir, Caio, que são ordens de retorno à corporação daqueles que estão em tribunais, inclusive o STF, saída de agentes da investigação e tentativas de, aqui e ali, de blindar apurações de um ou blindar apurações de outro. É a saída do gabinete do próprio ministro André Mendonça, do delegado da Polícia Federal ou do investigador da Polícia Federal, que já estava ao lado de André Mendonça acompanhando as investigações, e o André Mendonça tentou evitar que essa troca acontecesse. Leandro, eu tenho mais um minutinho nesse segmento, antes da gente trocar um pouquinho de assunto depois do intervalo comercial. Queria pedir a você, nesse sentido, observando assim como a gente diz às vezes na gíria de televisão, observando da grua esse jogo, né? Aquela câmera que se afasta bastante e a gente vê o conjunto da coisa. Nós estamos a caminho de que tipo de relação institucional entre essas chamadas instituições de Estado, que é por aí que começa a carta dos 27 delegados hoje. A carta deles começa tratando de defender uma instituição de Estado. Neste ponto, aonde chegamos? Temos um conflito, evidentemente, institucional, e tudo passa justamente por uma disputa entre
a autonomia técnica da Polícia Federal, neste caso, quanto a poder de investigação e controle do processo do relator ministro do Supremo. Insisto, e aqui reforço a minha visão em relação à centralidade do Supremo, ou seja, estamos nessa situação porque o Supremo fez um chamado de atenção e, a partir desse chamado de atenção, mais um conflito entre poderes. Logicamente, estamos falando da Polícia Federal, uma polícia de Estado, polícia judicial de Estado, mas, assim, considerando esse conflito constante, eu lembro que uma vez aqui eu falei sobre uma disfuncionalidade institucional dentro da República. Eu entendo que, mais uma vez, neste caso aqui, com esse atrito institucional entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, a gente reforça essa linha. Aonde que isso vai parar? Até quando isso vai durar? Eu entendo que isso aí parece ser uma marca desses novos momentos políticos e da nova configuração da República, insisto, tendo o Supremo Tribunal Federal como ator central. Fica interessante a situação, que é o André Rodrigues que nomeou esses 27 superintendentes que assinaram a carta hoje.